Amém. Coisa boa é a gente poder estar aqui na presença do Senhor. Falamos de necessidades, mas também tem tanta coisa boa, né, para a gente lembrar. Hoje o Marcelo e Rita comemoram sua boda de prata, 25 anos de casados. A Beth faz aniversário, o Raul, eu soube que faz aniversário. São todas essas pessoas, membros aqui da nossa comunidade, da nossa igreja. Então, o meu abraço carinhoso, o abraço de toda a igreja para você, meus queridos, né? Para vocês, meus queridos e amados irmãos. Antes da gente partir aqui para a meditação da palavra, só um lembrete a todos, né? Se você puder, amanhã às 3 horas da tarde, a Aliança Feminina vai fazer uma live. A irmã Vera vai entrar numa live, né, aqui às 3 horas da tarde. Então todos ou todas, né, são todas as irmãs, todas as pessoas aqui são convidadas a participar dessa live às 3 horas da tarde. É um Ministério da Aliança Feminina, mas, claro, voltado para as mulheres, né? Então, você podendo, compartilhe isso daí, a gente fazer uma grande audiência aqui amanhã, com a presença da nossa querida irmã Vera. Tá bom? Agora, eu pediria a você que, em primeiro lugar, busque, se a sua Bíblia não está perto de você, pegue a sua Bíblia, vai lá. Eu aguardo aqui uns 5 segundos. Pega a sua Bíblia, coloca diante de você. Nós vamos hoje meditar aqui na palavra, abrindo em alguns textos. É claro que se você não tiver agora condições de pegar a sua Bíblia e colocá-la diante de você, não tem problema algum, nós vamos ler aqui todos os textos, mas é importante para você meditar na palavra. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Efésios, no livro de Efésios, no capítulo 1, né? Nós vamos ler aqui Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 8. Então, aqueles que puderem, me ajude aqui, escreva aí, né? Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3, e vamos ler até o versículo 8. Uma carta de Paulo à igreja e aos crentes que viviam na cidade de Éfeso. Uma cidade com um movimento comercial intenso. Uma cidade onde a idolatria ela pulsava de uma forma bastante intensa também. Então, permanecer fiel no meio de tantos ruídos à volta era muito complicado. E Paulo escreve esta carta lembrando a igreja de algumas verdades e estimulando, encorajando e motivando a igreja. E eu vejo que, claro, guardadas as devidas proporções, nós vivemos um tempo em que precisamos olhar para a palavra e saber o que nos dirige, o que nos guia, o que nos sustenta. Não deve ser o positivismo, não deve ser uma simples palavra de cunho positivo, porque isso você recebe e facilmente você daqui a pouco pode descartar diante de um problema que surja. Mas a palavra de Deus não. Ela é eficaz e ela permanece no nosso coração. Ela nos dá a força necessária nos momentos mais agudos da vida. E diz aqui, a partir do versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos
e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou. E olha que é a segunda vez que Paulo está aqui lembrando a igreja isso, né? Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente. Repito, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, ou seja, em Cristo, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Somente até aqui. A palavra de Deus diz para nós que Deus nos escolheu, nos predestinou para Ele. Não nos predestinou para outra missão, não nos deu outro destino que não fosse a glória, não fosse o céu. Como seus filhos. Não entramos pela janela, não tomamos atalhos, porque só há um caminho, segundo a palavra, e esse caminho é Cristo Jesus. Diz que ele nos concedeu, para louvor da sua glória, ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, através do ministério de Jesus, através das boas novas do Evangelho de Cristo. E quando olhamos para Jesus, o reconhecemos ou temos a revelação de Deus, de que Ele é o Salvador, de que Ele é o nosso Senhor, diz a palavra que nós obtivemos dele a redenção. E é sobre os benefícios da redenção que eu quero aqui, sentado juntamente com você aí, da gente meditar sobre os benefícios da redenção, que significa esse auxílio, esse livramento na hora da aflição, esse resgate feito por Deus a nós. Olha, querido e querida, Deus nos amou tanto que Ele providenciou esse resgate para nós. Mas, quando nós falamos, eu creio em Cristo, eu fui mudado pelo Senhor, eu tenho como meu Senhor e Salvador, o que isso traz a reboque? O que a redenção pode promover na nossa vida? Quais os desdobramentos que acontecem conosco pelo fato de estarmos em Cristo Jesus? Porque essa união nossa com Cristo, ela traz benefícios para você, para mim, para todos aqueles que foram livrados por Ele. Então saiba, querido e querida, que você não abraçou uma nova ideologia, você não abraçou uma nova confissão somente. Você foi abraçado e abraçada por Jesus. Sendo assim, obtendo dele essa redenção, esse resgate, esse livramento na hora da aflição, eu quero só lembrar aos irmãos do que diz a palavra aqui a respeito da redenção. Então, para já, eu pediria a você que abrisse agora no livro de Colossenses, um pouquinho mais à frente, outra carta de Paulo a uma outra igreja. Vamos lá, Colossenses, capítulo 1. Diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 9, Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 9, diz, nós vamos ler aqui até o versículo 14, por isso é que eu disse no início que era importante hoje você ter a sua Bíblia aí diante de si, né?
Então, Colossenses, para ficar registrado, quem puder me ajude aí, escreva, né? Colossenses 1, capítulo 1, versículos de 8, nós vamos ler até o versículo 14. Diz assim: por esta razão, Paulo dizendo, também nós, desde o dia em que soubemos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, ou seja, com o conhecimento da vontade de Deus, ele diz dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. E Paulo continua, ele nos libertou, Cristo nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Paulo está dizendo, quando nós fomos alcançados por Cristo, nós vivemos uma nova vida, frutificando em toda boa obra. E isso fez parte da oração de Paulo àquela igreja. Mas Paulo não deixa de lembrar aquelas pessoas que Cristo os libertou do poder das trevas. Que Cristo, perdoou os nossos pecados. Então está aqui um imenso e um grande benefício oriundo da redenção, um benefício oriundo da missão de Cristo e da ação de Cristo no meu coração e no seu coração. Note que parece ser uma coisa simples, em que você repete isso frequentemente, que em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Então, esse é o benefício, o perdão dos nossos pecados. Mas o que envolve ser perdoado dos meus pecados? O benefício, que é o cerne, aquilo que é o centro de tudo, é que com o perdão dos nossos pecados, ou através de Cristo, eu tenho acesso ao Pai. Você tem acesso ao Pai. Quando você ora, você tem acesso a Deus. E esse acesso não vem por mérito seu ou meu, vem através da obra redentora de Jesus na nossa vida. Que coisa fantástica! Mas também como um benefício lateral, paralelo, a respeito do perdão dos nossos pecados, porque eu diria que a certeza que a gente deve carregar de que Cristo perdoou os nossos pecados, esta é a raiz de todas as bênçãos que a gente experimenta na vida. É termos a certeza, em primeiro lugar, que esse perdão veio de Jesus. E essa carta de Paulo aos Colossenses e a carta de Paulo aos Efésios é um estímulo à igreja a viver como libertos. Então, minha palavra para você esta noite: viva como liberto. A sua dívida foi paga. Que o peso seja retirado dos seus ombros. Viva como libertos. Vivam, como libertos. Mas muitos na igreja insistem em não aceitar o perdão sem antes tentar pagar por ele. E eu não me refiro aqui somente a pagar com algum tipo de penitência. Quantos que convivem com um sentimento de culpa tão grande ao longo da vida,
que, mesmo crendo em Cristo, ainda não experimentaram na integralidade dessa verdade do perdão dos nossos pecados. Isso envolve algo muito grande, que apesar das minhas fraquezas e das suas fraquezas, apesar dos nossos erros ao longo da vida e os nossos erros também no presente, a gente tem a certeza que Cristo nos perdoou dos nossos pecados. Paulo disse no texto lá em Efésios, volta com sua Bíblia agora a gente vai ficar só em Efésios. Nós vamos ler alguns outros textos aqui em Efésios, né? Eu pediria a você que voltasse lá. Ele diz aqui no versículo 6 que a nossa vida deveria ser para louvor da sua gloriosa graça. Não é porque eu mereço ou você merece, não é porque pagamos algo, não, é a graça de Deus, isso é completamente gratuito. Enquanto o homem, querido e querida, não tratar com seriedade o pecado, o homem e a humanidade estará sempre alienado, ou a humanidade alienada dos benefícios da cruz do nosso Senhor Jesus. Nós não podemos viver alienados, pelo contrário, Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele providenciou a redenção das nossas vidas, Ele nos resgatou para a gente viver como libertos. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo possa ajudar você nesta noite a viver como liberto. Colocar de lado tudo aquilo que o impede, nesse momento, de perdoar. Então saiba que antes da sua dificuldade de perdoar, você foi perdoado de uma dívida enorme. E nós só teremos acesso, ou só temos acesso ao Pai, só temos acesso, aí agora sim, só teremos acesso à glória na ressurreição através do perdão dos nossos pecados. Não há pagamento, não há dinheiro, não há recursos suficientes para cobrir uma só vida. Então esse é um benefício, que é o cerne de todas as demais bênçãos. É entender que Cristo perdoou os meus pecados através do sacrifício de Jesus. Eu tenho os meus pecados perdoados e nós todos temos. Mas um outro benefício é de que nós somos filhos de Deus. Vamos lá no texto que a gente leu. No versículo 5 diz que em amor Ele nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Então, o que nós temos hoje é um privilégio da gente desfrutar dessa filiação que foi promovida por Jesus na cruz do Calvário. Essa redenção envolve não somente a gente viver como liberto, mas a gente viver na certeza de que nós temos um Pai, de que o nosso futuro não está a Deus dará, de que o nosso barco não está à mercê dos ventos da vida. Não. Você tem um Pai, querido e querida, deixe-me lembrar isso a você. Você tem um Pai. E Deus não vai abrir mão de você. Por isso é que você está assistindo essa live agora e obtendo de Deus a certeza de que Ele tem um plano para a sua vida e um propósito para você. Então, ao chamarmos Deus de Pai, tudo o que envolve esta declaração
tudo que envolve esta simples declaração de que Deus é o nosso Pai, nós precisamos vivermos também como filhos. Então são benefícios que nós já vivemos agora, mas será consumado na glória, será consumado na ressurreição, será consumado diante de Cristo. Mas até lá, Ele nos deu esse benefício de sermos chamados filhos de Deus e de o chamarmos de Pai. Contudo, Ele não nos deixa viver no mundo sem a ajuda, sem a cobertura. E aí entra um terceiro benefício da redenção de Cristo na nossa vida. Nós somos distinguidos como filhos de Deus através do selo do Espírito Santo no nosso coração. Através desse selo, não é para que Deus nos reconheça no meio da humanidade, porque Ele não perde a gente de vista de maneira nenhuma. Ele conhece você aonde você estiver, o que você estiver fazendo. Você e eu. Deus nos conhece. Esse selo não é para Deus, porque Ele nos conhece. Você pode repetir isso para você ao dizer: Deus me conhece. Deus me conhece. Mas o Espírito Santo, Ele promove em nós, uma vez que há este selo no nosso coração, na nossa vida, Ele promove em nós transformações que nos distinguem como filhos de Deus. Não é por conta da roupa que usamos, do vocabulário que usamos. Não. Vamos ver aqui no livro de Efésios o que isso promove na nossa vida. Vamos lá, mergulhar aqui de novo, no mesmo capítulo 1 de Efésios, e agora, no versículo 17, nós vamos ler aqui do 17 ao 20, e diz o seguinte, Paulo falando, né, na sua oração, ele diz: eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, repito aqui, tá bom? Efésios capítulo 1, versículo 17, nós vamos ler até o 20. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, um benefício de termos e carregarmos com a gente aqui o selo do Espírito Santo é que este Espírito nos ilumina nossos olhos para a gente olhar para a palavra e a gente compreender que isso é para a gente, é para mim, é para você. Essa Bíblia, essa palavra de Deus que está aberta diante de você, é o Espírito Santo que ilumina os nossos olhos para a gente compreender cada palavra dessa e a gente entender que Deus está falando com a gente. Então, se Deus está falando com você aqui nesta noite, saiba você que não é pelo seu próprio entendimento. Eu quero dizer a você que o Espírito Santo está aqui entre nós, está ajudando você a compreender de que você não está sozinho e como filho de Deus, como filha de Deus, você cresce nesse conhecimento. Vamos lá, há um outro benefício de sermos selados aqui pelo Espírito Santo, mesmo livro de Efésios, agora capítulo 3, é só você virar aqui a página da sua Bíblia, capítulo 3, versículo 16, no momento em que Paulo ora novamente, Efésios 3,16, diz o seguinte: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês
que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Então, como selados pelo Espírito Santo, nós somos capazes de sermos fortalecidos pelo Espírito Santo. Um fortalecimento que é proveniente do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Um fortalecimento da nossa vida, dos nossos músculos e tendões espirituais, para que a gente não seja levado por nenhum vento de doutrina, para que a gente não seja levado por nenhuma ideologia, para que a gente não seja levado por nenhuma circunstância. E deixe-me aproveitar aqui, por nenhum vírus, mesmo entendendo a gravidade da situação que a gente está atravessando, é a gente compreender que é de Deus que vem o fortalecimento para a gente continuar na caminhada. Somente o Senhor pode nos ajudar. Mas vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Efésios agora, capítulo 2. No capítulo 2, no versículo 18, nós vemos um outro benefício por estarmos ou sermos aqui selados pelo Espírito Santo. Efésios 2, a partir do versículo 18, nós vamos ler até o 22, e diz assim: porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. O que Paulo está dizendo é que através do Espírito Santo eu tenho acesso à presença de Deus e de Cristo. Essa habitação divina, nós sermos considerados casa espiritual do Senhor, não vem por outro meio que não pelo Espírito Santo. Então, você é casa de Deus, é casa espiritual. Contudo, como casa espiritual de Deus, é impossível, a despeito de que alguns venham a imaginar ou pensar, é impossível poder, como casa de Deus, alguém dizer: eu não preciso da igreja, eu não preciso do outro. Precisamos sim. Você precisa da igreja, precisamos uns dos outros. Abra aí então, Efésios capítulo 4. Vamos lá no capítulo 4 de Efésios, no versículo 1. Efésios 4, a partir do versículo 1. Nós vamos ler os 4 primeiros versículos desse capítulo. Abriu sua Bíblia aí? Efésios 4:1 diz: por isso eu, Paulo falando, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Para a gente viver, querido e querida, em unidade, é necessário o Espírito Santo de Deus. Então essa ideia, afasta de você essa ideia, ou qualquer um que tente em algum momento dizer a você
que não precisa da igreja para servir a Deus. Precisamos exercer tudo isso que Paulo fala aqui no capítulo 4, na unidade do Espírito. Então precisamos exatamente disso, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Promova a unidade da sua casa através do Espírito Santo. Promova a unidade na sua vida através do Espírito Santo. E como igreja, deixe-me dizer a você, todos nós precisamos do seu ministério de unidade. A igreja precisa disso. Por isso, não se exclua dessa responsabilidade, porque isso é um benefício do selo do Espírito Santo. Ele promove em nós unidade. É o que faz a gente olhar nos olhos do outro e chamar de irmão. A gente olhar nos olhos do outro e dizer: eu te amo no amor do Senhor. Isso só seriam palavras que o vento leva, se a gente não viver essas palavras no dia a dia. Por isso é que ele diz, Paulo fala aqui: eu peço que vocês vivam de maneira digna da vocação de vocês. Meu amado, minha amada, a sua vocação como filho de Deus é a glória, é o céu. E até aquele momento em que vamos estar na glória, ou que estaremos na glória, Deus pede que a gente trabalhe essa unidade aqui, onde a gente vive. Mais um outro benefício, eu tenho aqui mais 2 benefícios para poder dividir aqui com você, tudo no livro de Efésios, tá bom? Então vamos lá agora, capítulo 5 de Efésios. A nossa live hoje tem parece que toma aqui uma conotação de estudo, e eu não queria dar dessa maneira, né? Mas eu creio que Deus esteja falando agora ao seu coração, eu creio que Deus esteja aí edificando você. No capítulo 5, no versículo 18 até o 20, Paulo diz: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu li aqui Efésios, capítulo 5, versículos 18 a 20. Ele está dizendo aqui: não se embriaguem, não se volte para essas coisas, mas antes, embriague-se com o Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor. Ou seja, entre nós, na igreja, é o Espírito Santo quem nos dá inspiração para uma vida piedosa. Ele que nos traz a inspiração para que tudo aquilo que a gente fizer de bom, a gente acredite a Ele, o Senhor. Quem sabe você deve buscar isso nessa noite. Me ensina, Senhor, me inspira a ter uma vida piedosa. E agora, por último, para aqueles que precisam de ajuda na oração, saiba você que esse é um benefício de sermos selados aqui, o benefício proveniente da redenção de Cristo. Capítulo 6, e é o último texto que nós vamos ler, diz aqui a palavra do Senhor, no versículo 18, capítulo 6, versículo 18, diz o seguinte: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos.
Orem no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Então, meu querido e querida, o Espírito Santo nos ajuda a orar e suplicar ao Senhor, de clamar a Deus. Eu não sei aquilo que te aflige. Eu não sei os momentos em que você fica com o coração tão apertadinho. Mas sabe que o Espírito Santo que habita em nós nos ajuda na nossa oração.